Fala família, povo de Deus, todos vocês aí que amam a presença de Deus. Nós estamos aqui hoje para mais um bate-papo, para mais um podcast aqui do TendaCast. Eu quero começar esse podcast hoje falando para você do nosso parceiro aqui da Drogarias Brasil. Você que conhece, ele é a Drogarias Brasil, fica em frente a CrossFit, né? Eu ia falar academia. É academia? Box, né? Box de CrossFit da Era. Você pode ir lá e olha só, se você for lá durante a semana desse podcast, você pode dar o nosso cupom de desconto aqui. Chega lá em qualquer atendente, vendedora, você vai falar assim, eu vi do TendaCast, eu vi lá no programa, lá no canal do TendaCast, e eles vão te dar até 5% de desconto em todos os produtos de perfumaria, até 30% de desconto em todos os genéricos e similares e 10% de desconto em produtos éticos. Então vai lá para dar uma conferida, se você precisar de algum remédio, lá é o lugar que você vai ter o maior desconto. Fechou, galera? É nóis. Vamos pro podcast, Vagão? Vamos lá. E hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui, direto de São Paulo, o pastor Matheus. Seja bem-vindo, Matheus. Prazerzão ter você aqui, cara. Obrigado, galera. Se apresenta pra nós aí, Matheus. Nome, idade, profissão, casamento, tudo. Então, vamos lá. Uma satisfação estar aqui com vocês. Né? Meu nome é Matheus. Né, mais conhecido, às vezes me conhecem como Matheus Soap também. O Soap vem da história do e-mail, né, que eu fui fazer, que coloquei Matheus Souza, não deu certo. Matheus Pereira, não deu certo. Matheus Souza Pereira, já tinha alguém com esse nome. Aí eu fui lá e juntei o Sou do Souza e o P de Pereira, Matheus Soap. E eu fiquei sabendo disso tem pouco tempo. Eu achei que Soap era o seu sobrenome. Olha, eu tô sabendo isso agora. Ah, você não sabia? Eu não fazia ideia, cara. Muitos adotaram esse sobrenome pra mim, então pode me falar Matheus Soap também. O cara tinha um nome convencional aqui e fez questão de gourmetizar aí o Souza Pereira. Nome, né? Ficou legal. Como é que ficaria o seu, Vagão, assim, só pra... Wagner... Não sei. Souza Soares, né? Souza. Acho que deve ficar legal. Não muito. Bom, tenho 29 anos. O que mais das perguntas? Desculpa. Casado, né? Sou casado. Bem casado, né? Um beijo pra você, meu amor. Te amo. Você e a Rebeca. Olha só. Agora sou pai, né? Falta nascer ainda, mas até o final do mês, começo de novembro, final do mês de outubro, começo de novembro, vem a Rebequinha por aí. Legal. E estamos muito felizes. Sou advogado também, profissionalmente, pastor, professor de karatê. Advogado de Deus, né? Advogado de Deus. Você ainda faz karatê, cara, lá? Faço, cara. Na verdade, eu tava parado desde que eu fui fazer o intercâmbio. Voltei. Acho que já fazia uns 6 anos, mais ou menos, que eu não praticava o karatê. Só que aí eu voltei para São Paulo, né? E a gente está desenvolvendo ali um projeto social na igreja. Então eu tô dando aula ali na igreja e aproveitando para treinar um pouco. Mas eu gosto muito também. Legal. Você vai em São João da Aliança hoje, né? Aí você vai pegar umas ideias com o Rogério ali, que os trabalhos dele lá tem um trabalho fantástico. Tem sido muito legal. A gente se inspira muito neles também. Isso aí. Matheus, para quem não sabe, pessoal, é pastor da Igreja Fonte também, igreja a qual nós fazemos parte. E ele é o líder de jovens, né? O líder da GR, que nós vamos falar um pouco mais. GR significa Geração Revolução. Nós vamos bater um papo hoje aqui. O nosso assunto vai ser muito em torno disso. Igreja, né? Liderança de jovens e por aí vai. Fechou? Legal. Eu queria, Matheus, que você começasse contando para nós um pouco da sua trajetória cristã, cara. Quando foi que você se converteu? Quando foi que você conheceu Jesus, né? Como que foi esse processo, né? Se você pudesse dar uns detalhes para nós, assim. Claro, pode ser? Com certeza. Eu comecei meus pais são separados, né? Eu tinha 2 anos de idade quando os meus pais se divorciaram. E desde o começo, meu pai sempre foi católico, ia à igreja católica, e minha mãe ia à igreja evangélica. E aí eu fiquei nesse meio do caminho, né? Ia no sábado na missa e domingo que eu tava com a minha mãe, eu morava com meu pai, e domingo que eu tava com a minha mãe eu ia ao culto. Né? Mas aquela coisa de vai por ir, né? Não tem nenhum compromisso, nada, lá e cá. E até que um dia eu tava estudando, tava fazendo um projeto de escola com algumas pessoas. Aí 2 meninas começaram a falar, vai ter um grupo de jovens, um grupo de adolescentes aqui que a gente vamos participar. Aí começaram a falar, eu comecei a ficar curioso, né? O que vocês estão fazendo, o que vocês vão fazer e tal.
E elas me convidaram, né, para conhecer a célula. Isso eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. E assim, na época eu já era assim um adolescente com alguns problemas, assim, até meio de depressão, sempre fui um pouco mais tímido, então tinha essas questões também que já estavam ali, né? E foi assim, uma benção, assim, a forma com que aquelas pessoas daquele grupo me receberam, né, me contagiaram ali. Aí eu sempre fui, né, eu brincava de cantar ópera, fazia umas brincadeiras e eles me deixaram ali bem à vontade. E ali eu comecei a ir na célula, né? Foi começando a frequentar a igreja, mas ainda sem aquele compromisso. Eu ia mais pelas amizades, pela galera, mas sem um envolvimento muito profundo. Aí com mais ou menos uns 15 anos, né, surgiu a oportunidade de um acampamento que ia ter de adolescentes. E aí é até engraçada a história, porque eu fui com segundas intenções, né, segundos interesses. Eu tinha um amigo que era meu vizinho, que depois até virou meu discípulo, meu amigo assim de infância mesmo. E ele também, convidei ele para ir na célula comigo e nós dois íamos juntos. Aí surgiu convertido ainda e já estava convidando. Não, já estava convidando, né? Mais pela zoeira do que qualquer outra coisa, infelizmente. Mas aí nesse retiro a gente foi ali, vamos apostar quem vai ficar primeiro com uma menina que é naquela célula e tudo, né? Foi com essa ideia, assim. Essa missão, com bem essa definida, missão, né? né? Bem definida, bem cristã, né? Bem com propósito, assim, né? Compatível com o evento, compatível, né? com certeza. Tudo a ver, né? Tudo a ver. E aí eu fui apostando com ele, mas cheguei lá, assim, né? Até levei antes, né? Levei um toco da menina, graças a Deus. Bendito seja Deus. Né? Bendito seja Deus. Mas assim, naquele retiro algo foi mudando na minha vida, né? Eu vi, assim, aqueles adolescentes, aqueles jovens recebendo ali o Espírito Santo e sendo batizados, orando, clamando, chorando. E eu, assim, fui realmente tocado, né, pelo Espírito Santo. Algo mudou, assim, na minha vida, tanto que eu considero a minha conversão nesse retiro. Legal. Né? O Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Eu fiquei chorando, assim, né, incessantemente. Eu não conseguia, assim, entender de fato aquilo que estava acontecendo, mas algo estava sendo realmente transformado na minha vida. E ali eu entreguei minha vida para Jesus. Antes disso eu tinha também ido ao Raul Gil também cantar. Eu cantava música sertaneja. Cara, é novidade também, não sabia não. Aí eu cantava assim. Tem vídeo? Tem vídeo, na verdade, em VHS, né, ainda. Porque isso, eu tinha 3 anos de idade. Não, mas a gente faz questão de você mandar para nós. Eles transformam e tudo, né? Caramba. Mas eu cantava no Raul Gil, cantava música sertaneja e tudo mais, então o pessoal sabia ali em Cosmópolis, sabia um pouco de que eu... Tinha um artista, né? Tinha, assim, um mini artista. Tive meus momentos de fama de mini artista, né? Que legal. E aí, logo me convidaram pra... você tá lá na igreja com a sua mãe, mas você fala real, você realmente quer ficar aqui, né? Você vem na célula. E pra mim faltava esse empurrão. Tipo assim, vamos assumir um negócio com a gente, vamos aqui andar com a gente. E ali eu decidi ir pra Fonte mesmo. Logo eu entrei no Ministério de Louvor. E ali começou assim... A igreja começou a encher. Venham ver o menino que canta no Raul Gil. Mas ali começou realmente uma trajetória não só de conversão, mas também de atividade na igreja, né? Que isso foi muito importante para mim também. Claro. Né? Só que é aquela história, eu tinha me convertido, mas muitas coisas ainda estavam ali do mundão, presentes, ainda estavam presentes. Aí eu até tive uma situação que eu fiquei com uma menina, tive É até bom eu estar compartilhando isso, né? Pra ver que não é, né? Nem sempre a gente nasce de novo e pronto, já tá tudo resolvido, né? E ali eu caí assim, fui colocado de banco já no Ministério de Louvor, já comecei no Ministério de Louvor sendo colocado de banco, mas depois daquele tempo de banco, né? Era muito, a gente fazia muito isso, né? Bota de banco que resolve, né? E ali depois daquele banco, né, que eu tive,
Eu realmente, não só pelo castigo, mas assim, o Espírito Santo também foi trazendo algumas coisas para mim sobre santidade, sobre, né, eu me guardar e tudo mais. E aí eu continuei no Ministério de Louvor, depois voltei e comecei também a logo crescer ali na célula, logo me tornei líder de célula e pela graça de Deus as coisas foram acontecendo, né? Foi multiplicando, foi ganhando jovens, ganhando adolescentes, fui ali me desenvolvendo ministerialmente também. E aí eu tô contando bastante detalhe, tá, Lucas? Por Qualquer favor. coisa vocês... Não. Legal. Mas ali com 16 para 17 anos, mais ou menos, a gente era liderado pelo pastor Fabrício, né? Que hoje tá em BH. Ele era o líder da célula que você frequentou ou não? Não, ele não era o líder da célula, ele era o líder dos jovens, né? Sim, do Ministério de Jovens. Do Ministério de Jovens. E ali eles começaram a orar, né? Falando assim, olha, a gente precisa levantar um líder de jovens, porque o pastor Fabrício é a época que ele ia para BH, né, iniciar um trabalho ali. E ali eles começaram a orar, até cogitaram assim, vamos contratar de repente um pastor de fora, que tem essa especialização de trabalho com jovens, e a gente, né, continua, na verdade, o trabalho. E aí eles começaram a orar e o Espírito Santo foi direcionando eles de forma diferente, né? Tanto que teve um retiro em específico que a gente teve ali em Cosmópolis, que era praticamente o último retiro ali do ano que o pastor Fabrício ainda estaria em Cosmópolis. Eu acho que esse eu tava. Foi na chácara? Foi numa chácara. Tinha uma piscina no meio, assim. Isso. Eu fui nesse. Foi o Você primeiro. foi nesse? Fui mergulhando na visão, né? Não chegou a ser mergulhando na visão. Era eu acho que esse você não tava, que foi algo bem interno ali, antes ainda. Sim. Não era nem GR, não tinha nada. É porque eu lembro que esse que eu fui, o pastor Fabrício estava de saída, né? E aí ele pregou, ministrou e tal, mas ele deixou claro o tempo todo ali que ele estava indo embora, assim, né? Pode ser que tenha sido algo mais ou menos próximo aí. Mas talvez sim. pouco disso. Mas ali nesse retiro, o Espírito Santo falou ao coração do pastor Fabrício realmente que era eu quem, né, deveria assumir a GR. E assim, ele até chegou a orar comigo naquele retiro e me falou, olha, na verdade não era nem GR, eu tô falando assumir a GR, mas não era nem GR ainda, era um ministério de jovens ali que estava ali em crescimento, estava em consolidação. Não tinha nome, nada. Não tinha nome nem nada. Aí ele falou comigo, eu até levei um susto, porque eu não esperava que isso realmente iria acontecer comigo, né? Até a gente tinha líderes de célula muito, muito mais velhos ali, tinha gente assim que, na minha concepção, tinha muito mais capacidade ali para assumir o trabalho. Né? Mas quando ele me falou aquilo, eu sempre fui muito movido a desafio e não, eu quero o que Deus tem para mim, né? Não importa se aquilo é muito grande aos meus olhos, mas se Deus está me colocando nisso, legal, a coisa vai acontecer. E aí, depois daquele dia, ele falou, ó, agora eu vou começar a te preparar para você... Isso era em maio. Em dezembro... eu vou te preparar para você assumir a partir de janeiro o Ministério de Jovens da Fonte. Só que aí surgiu a oportunidade dele ir para Barbacena antes. Né? Então, foi tudo muito rápido. Isso foi em maio, em julho já surgiu a oportunidade dele para Barbacena. Ele até ia me discipular, que ele não era meu discipulador na época, mas não deu nada certo. Em julho eu até falei, vamos assumir um mandato tampão aqui, alguma coisa assim, né? Outra pessoa. Mas ali já assumi os jovens. E desde então também, nesse retiro, até talvez no que você tenha participado, uma das coisas que marcou a gente foi o momento que o pastor Fabrício falou assim, vocês serão a geração revolução. Sim. E aquilo assim, não tinha um nome, mas... ficou ecoando ali no nosso coração. Vocês serão a geração revolução. Geração revolução. Geração revolução. E isso ficou ecoando assim no nosso coração. E aí em julho ali, quando a gente assumiu
o Ministério de Jovens, a gente lembrou, né, dessa palavra, né? E juntou isso a uma visão que eu tinha tido antes, né, que era até um versículo, se eu não me engano, Salmo 119, 9. Não lembro se é esse o versículo. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Preciso ver se é o versículo 9 mesmo. Mas tinha um R desse versículo, do coração, alguma coisa assim, que ele estava meio deslocado aquele tempo de você botar o TNT e botar as letrinhas em isopor. E esse R estava deslocado. E aí a gente estava num tempo de jejum ali durante aquele dia, de oração, isso antes também de colocar o nome Geração Evolução. E o Espírito Santo falou ao meu coração, vocês são, esse R é de revolução, né? Vocês são a geração revolução. E você, olha como é, né? Eu nem sabia que eu ia assumir nada, e você vai ser um dos pilares dessa geração revolução. Muito legal. E aí juntou um monte de acontecimentos, assim, essa palavra do pastor Fabrício, esse sonho, essa visão que eu tinha tido. E aí a gente definiu ali que a gente seria realmente a geração revolução. Né? E foi assim, um tempo tem sido, né? Mas foi um início assim muito, muito bacana, assim, né? Deus realmente avivando a gente como geração evolução, como jovens, como adolescentes. A gente assim realmente experimentou muito, muito favor de Deus, né? Chegamos ali a ter mais de 300 jovens ali congregando nas células. Então assim foi um mover assim que aconteceu, muito grande. E realmente as coisas foram acontecendo e Deus foi derramando graça e tudo. E aí, com 21 anos mais ou menos, também dentro dessa perspectiva, eu fui consagrado ao ministério efetivamente. Então foi muito legal, assim, o processo. Aí você começou o discipulado com o pastor Daniel, imediatamente ele ia sair do Fabrício? Não, eu era discipulado ainda por um outro irmão, que é o Marquinhos. Até mando se ele estiver vendo esse vídeo. Salve, mano. Tem um carinho assim, muito grande mesmo, que ele me discipulou um período assim. E ainda continuou me discipulando, mesmo eu liderando os jovens. Ele me discipulou um tempo, até que depois realmente a gente fez algumas mudanças ali. A gente entendeu que os que estavam à frente de ministério, assim, tinham que ser discipulados ali pelo pastor titular da igreja. E aí eu passei pro pastor Daniel mesmo. Legal. Chegaram a ter quantas células ali, Matheus? Você lembra? Em Cosmópolis, no ápice, assim? A gente chegou a ter 36 células entre jovens e adolescentes. Legal. Foi um período assim muito crescimento mesmo, né? E muito avivamento, assim, né? Assim, nas escolas, a gente, para você ter ideia, assim, o point, né? Chegou um momento que o point ali da cidade eram os eventos da GR. Eram os eventos da igreja. E a gente fazia umas loucuras, fazia umas carreatas divulgando os eventos, fazia um forfé mesmo, assim, fazia flash mob na praça. Então, assim, a gente foi vendo muitos jovens, muitos adolescentes se achegando mesmo. Foi um período, assim, muito que nas escolas mesmo, assim, as pessoas, não, você tem que ir nesse evento, você tem que ir. Às vezes nem era consolidado ali na igreja, mas já fazia propaganda. Então foi realmente muito bacana o que a gente viveu ali. Muito espontâneo, assim, Matheus, como que era? Vocês tinham uma gestão muito bem definida, mas era mais espontâneo, vocês definiam, cara, vamos fazer isso aqui na praça hoje, a galera ia por si só, assim, como que era essa questão da espontaneidade / administração, assim, desse processo? É até interessante essa pergunta, assim, porque realmente, às vezes as pessoas veem, assim, né, a gente teve uma época que a gente fazia umas festas, assim, bem diferentes, evangelísticas, né, mas aí as pessoas falavam assim, né, mas o que tá dando certo é a festa. Mas, na verdade, não era a festa. Né, era porque a gente tinha, assim, era um período de muita consagração. Muita consagração, assim, a Deus mesmo, assim. Eu lembro, assim, que eu ia com os meus discípulos, a gente ficava, assim, madrugadas orando, assim,
em vigília, clamando ao Senhor, clamando por um avivamento, clamando para que o Espírito Santo se derramasse. A gente tinha relógios de oração que a gente ficava assim, cada jovem ia a cada meia hora, e durante o dia todo tinha algum jovem lá na igreja orando em favor dos jovens, em favor dos adolescentes. Todo sábado de manhã, 7 horas da manhã, era o momento que a gente estava ali junto para orar. Isso, né? Já é um avivamento, né? Você botar jovens e adolescentes 7 horas da manhã. É extremamente um avivamento, né? Então, assim, tudo o que acontecia, eu creio muito que era resultado, assim, dessa entrega, assim. Não entrega, porque Deus, ele derrama, né, de multiforme, assim, mesmo a gente às vezes não merecendo, né? Mas assim, eu entendo que havia um fervor do Espírito Santo dentro de nós de uma forma que, quem estava perto ali, né, se contagiava mesmo e queria viver aquilo que a gente estava vivendo e experimentando, né? Então, eu acho que era algo, claro, que tínhamos ali uma equipe muito bacana, assim, de planejamento, de organização, líderes assim fantásticos, né? Foi assim um período muito bom que hoje eu vejo assim que muitos jovens que estavam naquele tempo são pastores, né, de igrejas, né, da Fonte ou de outra denominação, mas assim líderes importantes, né, que realmente estavam naquele momento todo mundo junto. Sim. Não, né? foi só um movimento qualquer, né? Foi Exato. algo que gerou muitos frutos. Muitos frutos. E não só para a localidade, né? A denominação Fonte, né? Mas para outras comunidades, né? Outros trabalhos que surgiram a partir daí, né? Isso, o que exatamente. evidencia também é uma característica de avivamentos de maneira geral, assim, né? Eles não estão focados apenas em uma placa denominacional, né? Por mais que comecem a partir dali, eles tendem a alcançar outros lugares, assim, né? Muito legal. E exatamente foi nesse sentido, assim, porque o que a gente imaginava é que seria algo para nós em Cosmópolis ali. A gente não imaginava que ia para outras cidades, que aquilo viraria realmente a identidade da Fonte. Não tínhamos essa pretensão, assim, de nada além do que a gente estava vivendo ali. Era mais, né, para suprir a demanda de vocês ali. A nossa demanda. E aí outras cidades que estavam perto, né, começaram, né, não dá para trazer isso aqui para cá também. E aí a coisa foi tomando uma dimensão que a gente não esperava, mas que realmente foi criando aquela identidade não só para nós, como o pastor Lucas falou, né, mas algo geral mesmo. Muito bom. E a Pri, cara? Onde é que a Pri chega aí? Qual que é a... Isso é também interessante. Na verdade, a gente estava num contexto ali da visão do MDA, né? Isso. E a gente, paralelo ao trabalho da GR, a gente tinha também um trabalho que alguns líderes de algumas cidades, de algumas outras denominações se levantaram dentro dessa visão do MDA e começaram um trabalho de unidade entre as igrejas, independente da denominação, né? Essa unidade mesmo. E o pastor Luiz, que é o nosso presidente da Fonte, ele estava nesse grupo de pastores sêniores que estavam responsáveis ali por todo o estado na questão da visão do MDA, e aí ele tinha que pedir para um pastor de jovem também estar à frente, né, representando esse movimento que iria surgir dos jovens também dentro do MDA. E aí ele me colocou nesse grupo e a gente começou a preparar o que a gente chama do MDA Jovem, né, que era uma conferência que acontecia toda a Páscoa. E ele me convidou para participar desse grupo. Aí no segundo ano que teve essa conferência do MDA, eles fizeram o seguinte: tinha essa questão em São Paulo e tinha essa questão no Paraná também. E eles falaram assim, como a gente está fazendo a mesma coisa, o que vocês acham de a gente fazer um intercâmbio de pregadores? Alguns que estão em São Paulo vão vir para Curitiba, e outros que estão em Curitiba vão para São Paulo. Legal. Só que aí, assim, eu nunca tinha pregado no MDA Jovem de São Paulo. Então, qual que era a minha visão? Que eu
iria primeiro pregar ali em São Paulo para depois eles me colocarem em outra cidade. Eles nem sabiam direito, né, como que eu era e tudo mais. Mas aí eles falaram, ó, Mateus, você foi escolhido para ir ministrar lá em Curitiba. Aí eu também, é aquela coisa que a gente, na hora a gente não entende, mas depois tem todo um projeto de Deus aí que... Deus estava promovendo o encontro. E a Pri, ela era de uma igreja do Rio Grande do Sul, uma batista, que era na visão do MDA. Então ela foi para essa conferência. Não era da fonte. Era da fonte, ela era de outra denominação. Aí ela foi para essa conferência de Curitiba. Participar lá. E era um evento assim muito grande, né? Acho que tinha uns 1.200 jovens, era assim, muita gente mesmo. E aí eu terminei a ministração e era realmente um evento, era simultâneo. Eu não tinha eu peguei o voo, fui lá para Curitiba, ministrei o voo e já era o voo de volta. Então, assim, aquela coisa de ministrar e já voltar pro evento que estava acontecendo em São Paulo. Só deu tempo de trocar o WhatsApp mesmo. Não deu nem. A gente não se viu. Ah, legal. Tanto de gente, né? Você não viu ela. Eu não vi ela me viu. Ela me viu, e aí, claro, com essa elegância toda, com essa... Inconfundível. Sim, essa beleza. É, claro. Não tem nada a ver com a pregação. Claro que não. Mas, assim, chamou a atenção dela o fato de eu ser muito jovem, eu tinha realmente 21 anos, estava ministrando, então chamou muita atenção dela. E aí ela pegou e me procurou no Facebook, colocou Mateus... Eu ia falar no Orkut. Colocou Mateus Soup, Facebook que é o sobrenome que eu ganhei, né? Mateus Soup... É sobrenome internacional, a pessoa, né? Exatamente. Aí ela não me achou no Facebook, porque no Facebook ainda tava Mateus Pereira, que é realmente meu sobrenome real, né? Não é o artístico. E aí era Mateus Pereira no Facebook. Ela não me achou. Ela me procurou no Instagram. E aí, ali eu coloquei Mateus Soup no Instagram. Aí ela... Isso já tinha passado acho que uns 2 meses da conferência. Ela me procurou no Face, ela não achou, ela desistiu. Aí depois que passou uns 2 meses da conferência, ela falou, vou ouvir de novo a ministração, que realmente tinha tocado o coração dela. Tava salva Tá salva ainda no YouTube e tudo. Transmitindo o legado, né? Essa é a ministração que a Pri me conheceu, assim, né? E aí tá salvo, ainda né? Tá salvo, ela tem provas. E aí ela, depois desses 2 meses, ela viu a ministração de novo e se interessou por... eu vou procurar, vamos ver se ele tem Instagram. Aí ela começou a me seguir no Instagram, e aí, quando ela começou a me seguir, eu já achei ela, assim, muito bonita, né? Mas eu falei, tudo bem. Até acho que segui ela de volta, né? Nem lembro, acho que eu segui ela de volta. Só que aí ela, na dela, me adicionou no Facebook também. Aí eu também, acho que é essa mesma menina do Instagram. Não é fake, né? Achei ela bonita e tal. Achei ela bonita. Só que assim, entre bonita, né, a gente não... exatamente. Pode ser uma bonita que também não chuta que é laço, né? Isso aí. Uma furada. Aí eu fiquei ali vendo, né? Aí ela postava de família, postava de liderando célula, e você via que ela tinha um envolvimento, você via que ela amava a família. Aí teve um dia que ela postou até do pai dela: quando eu crescer, eu quero ter um relacionamento igual meu pai tem com a minha mãe, eles estão há tantos anos casados, e eu amo a forma que ele trata ela. E aquilo assim, opa, ela não é só bonita, ela é uma pessoa muito interessante. Aí teve um dia assim que... Hoje eu posso falar isso. Eu tinha até medo assim, de falar um pouco, que dava a impressão de estar espiritualizando algo. Mas hoje eu sei que realmente o Espírito Santo falou no meu coração. Eu orei assim, Deus, eu quero... Tava no último ano de faculdade. Eu falei, eu quero conhecer alguém legal, eu quero conhecer
alguém bacana. E aí me veio, mas por que você não manda uma mensagem para aquela menina que você já tá achando interessante? Me veio assim, Sim, tipo assim, eu não tô pedindo ela em casamento. Eu tô só conversando, conhecendo e tudo mais. Eu mandei mensagem para ela. Oi, tudo bem? E aí quando eu mandei mensagem pra ela, eu não, depois eu vim a descobrir que ela já tava, depois que eu segui ela de volta fazendo no Instagram, campanha. já tá. Aí ela começou a falar com a mãe dela, com as amigas assim, nossa, aquele pastor me notou, né? Ore pra que se realmente for da vontade de Deus, a gente se aproxima, a gente se conhece e tudo mais. E ali a gente começou a conversar. Aí teve um dia, assim, que eu muito acelerado, né? Eu comecei a perguntar pra ela muita coisa. Aquela coisa, assim, de eu quero descobrir quem ela é logo. Eu quero... Isso aí, eu quero atalhar, né? Eu não quero... eu não quero ficar errar, perdendo né? tempo, Isso, né? E aí, assim, eu jogava muita pergunta. Eu fui até exagerado. Eu perguntava, você se considera uma mulher submissa, né? Tipo assim, umas perguntas muito... Quantos KPWC por dia? Quanto tempo Qual o máximo de jejum que você já fez? Você já fez. Então, assim, eu intensifiquei o negócio. Aí ela falou, mas por que você tá fazendo esse monte de pergunta? Aí eu falei assim, eu tô fazendo esse monte de pergunta porque eu quero te conhecer mais. Quando eu quero conhecer alguém, eu faço muita pergunta. Essa foi a minha resposta. Péssima resposta. Aí ela falou assim, olha, entenda uma coisa, se você tá fazendo esse monte de pergunta pra mim, como você... né, fala que talvez faça com outras meninas, saiba que eu sei muito bem quem eu sou em Deus e eu sei muito bem o que Ele tem pra mim. Então, se você vai fazer esse monte de perguntas pra simplesmente ouvir as respostas que você quer e sair fora, eu não sou esse tipo de menino pra você. Que legal. Aí me deu aquele... Eu falei, opa, aí que eu achei ela mais interessante ainda. Eu falei, opa, essa aí é das minhas. Né? Tipo, Gostei. Se guarda e tudo, né? E aí, eu também não podia sair por baixo, né? Que não pode sair por baixo. Tem que cair, mas cai atirando. Cai atirando. Aí eu peguei e falei, realmente eu tô querendo te conhecer mais, mas se isso não for recíproco, a gente já para por aqui. Aí ela falou, não, eu também tenho interesse em conhecer mais. Né? Aí a gente foi orando, assim, se conhecendo. Eu fui também pedir, porque assim, eu visualizava, na verdade, um outro tipo de relacionamento, né? Eu me visualizava tendo um relacionamento com alguém dentro da igreja, dentro da mesma denominação, que sabia ali o contexto. Eu visualizava eu tendo um relacionamento com alguém da mesma cidade, né? Próximo a mim. E tudo isso foi sendo desconstruído, né? Eu até cheguei um dia, assim, que depois a gente tá conversando, eu até falei assim, olha, hoje mesmo eu vou dar um ponto final nisso. Eu não quero ter relacionamento à distância, não acho bacana isso. Aí eu fui numa vigília, só como é interessante as coisas. Aí o irmão veio e falou comigo, olha, ele nem sabia de nada. Ele falou, prepara a aliança, que essa mesma é que eu preparei pra você. Olha só, né? Foi assim, a gente até pode discutir, né? Se Deus prepara, se não prepara, se é uma escolha nossa. Né? Eu creio que também é mais uma escolha nossa. Mas naquele momento, naquela fez circunstância, sentido, né? pra mim fez todo sentido, né? E realmente ali a gente se conheceu, logo teve uma conferência também, porque essa história era tudo online, tudo virtual. A gente até fazia umas chamadas de vídeo e tudo, mas não se conhecia assim. Uma coisa é você conhecer a pessoa por vídeo, por mensagem, mas outra coisa é você realmente conhecer ela de fato, né, pessoalmente. Aí eu falei, vem para essa conferência aí, que foi até em 2016, a conferência que teve lá em Cosmópolis. Vem aí que a gente conversa e vamos ver. Você vem pra conferência, se não der certo, você vai aqui receber de Deus. Se tá pago. Mas se der certo, de repente a gente continua. E aí a gente se conheceu pessoalmente. Eu vi que realmente tudo que ela falava, tudo que ela mandava como mensagem, a gente via por vídeo, realmente eram coisas que se confirmaram, né? Aí logo eu também, no mês seguinte, eu já fui para a cidade dela,
Já fui ali em Porto Alegre, conheci os pais, conheci o pastor dela, pedi realmente as referências e tudo assim, tudo batia de que ela realmente era uma menina de Deus, uma menina que tinha amor pelo Senhor e ali a gente foi pedindo algumas confirmações, avaliando ali com a liderança, com os pais, com todo mundo, que realmente era a bênção, né? Aquele relacionamento. E aí, logo a gente também pôde casar e agora estamos esperando aí, depois de 5 anos casados, estamos esperando a nossa primeira filhinha, filhota. Então, realmente foi uma história assim, que eu dou graças a Deus, assim, louvo a Deus mesmo por tudo que Ele me fez, né, viver. Que valeu realmente a pena a gente esperar, a gente guardar o nosso coração nele, né? É isso aí. E Pri, um beijo pra você. E olha só, você só tá perdoada porque tá grávida. Por não ter vindo. Senão, viu? Da próxima a gente quer você aqui também. É verdade. Ela legal, vai dar mais detalhes aí. Vai lembrar de algumas coisas. Vai falar mais a verdade. Vai falar da parte dela, né? Tem 2 versões, a verdadeira, né? E a sua. E a sua. Legal, muito bom. Matheus, assim, vamos falar um pouco da GR, cara. Vamos trocar uma ideia a respeito ainda um pouco da GR. Eu queria saber de você, o que é a GR na prática, assim, né? O que você entende como sendo a GR? Se você tem algumas informações para dar para o pessoal de casa, como estrutura de funcionamento, né? Ou pilares básicos, assim. Sim. Fala um pouco para nós dessa questão, assim, o que é a GR? Sim. Eu sempre falo, Lucas, que a GR, eu sempre falo que ela não é um movimento. Eu não vejo como um movimento, né? Porque o movimento, eu tenho a impressão que às vezes ele vem, depois ele vai, né? E às vezes não permanece ali, né? Então, eu falo que a GR é uma identidade, né? Que Deus, eu creio que deu para nós, né, e que ela se baseia, né, eu sempre trago esse norte de 3 pilares principais, que é o que a gente sonha. Todas as cidades que tem GR, eu sempre falo assim que o trabalho, em certo aspecto, ele é aberto, né? Eu não vou determinar, né, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, né? Eu creio assim que, né, tem muita gente até que fala assim, tem que entender o contexto, tem que entender o local, e realmente eu creio nisso, né? Uma coisa é eu trabalhar jovens e adolescentes ali em São Paulo, outra coisa totalmente às vezes diferente é eu trabalhar jovens e adolescentes aqui em Formosa. Sim. Em Cosmópolis. Então, cada cidade... Vocês tinham uma festa que vocês faziam, cara? Como é que era o nome da festa? Revolution Fest, eu acho. Revolution Fest. Que eu lembro até hoje, o dia que você veio em Formosa e falou um pouco pra nós lá, que aí depois quando você foi embora, o que ficou entre nós aqui é, caraca, como que pode, né? Uma igreja fazer um tipo de evento como esse? Porque pra nós era um contexto totalmente... pra nossa realidade aqui, utópico, né? A gente falou, não, mas pra vocês estavam dando super certo lá, né? E deu certo por um momento, né, também. Eu também creio que o trabalho de jovens e adolescentes, ele é um trabalho que constantemente tem uma mudança muito grande, né? Hoje, jovens com 15 anos são muito... adolescentes com 15 anos são muito diferentes de quando eu tinha 15 anos. Em curto período de tempo. E a pandemia, ela escancarou mais ainda esse processo de mudança. Isso aí. Né? Então, eu creio também nessa multiforma de ser feita a geração revolução. Mas ela se baseia em 3 nortes, que é o sonho que eu tenho, né, como ministério jovem, como identidade jovem. Que é o quê? A identidade... Eu creio que nós, como jovens e adolescentes, nós precisamos entender quem nós somos em Jesus, né? O que ele tem para nós, né? O que ele nos chamou para ser, o que ele nos chamou para fazer. Quando a gente entende, de fato, a nossa identidade em Deus, tudo fica mais fácil, tudo flui. Né? Tudo acontece. Né? Antes da identidade, a intimidade ela é extremamente importante. Esse é um outro pilar da GR. A intimidade com o Espírito Santo. Né? A gente não é nada. Né? Esses eventos que a gente fez e que a gente pode mudar de ideia daqui a um pouco e fazer outro. Mas a intimidade com Deus, ela é a coisa mais importante que a gente pode carregar na nossa vida.
né? É Ele que nos sustenta, é Ele que faz essas coisas acontecerem, eu penso uma coisa na minha vida, Ele me joga para outra coisa, Ele me projeta outra coisa. É intimidade com o Espírito Santo, que vai nos dando esse entendimento do que nós devemos fazer, em qual direção nós devemos caminhar. E o terceiro pilar que eu falo é o compromisso com vidas. Compromisso com as pessoas, né? Compromisso de mesa, de estar junto, de andar mais uma milha, de correr atrás. A gente fala assim, né? Somos um e não vamos perder nenhum. Né? Esse é o nosso coração. A gente não quer perder as pessoas. A gente quer realmente ganhar, a gente quer cuidar das pessoas, a gente quer discipular as pessoas, a gente quer que elas de alguma forma sejam transformadas. Em aliança, quando eu falo compromisso com Deus, não é só um compromisso com as pessoas. Eu não falo só de um compromisso de cima para baixo, né? Mas eu falo também de irmãos, né? De você ser meu irmão, de você ser meu irmão e a gente caminhar no mesmo propósito, em unidade, a nossa liderança, né? Teve muita gente assim que um momento lá em Cosmópolis que pensava assim, mas a GE está formando outra igreja dentro da igreja. Na verdade não, porque a gente tem um compromisso ali com o nosso pastor local, a gente tem um compromisso com a nossa comunidade, com a nossa igreja, e a gente quer caminhar nessa perspectiva. A gente não é um movimento ali aleatório, a gente é uma identidade inserida dentro de uma igreja, dentro de um contexto local. Legal. Não necessariamente na fonte, né? Também pode ter GR em outras cidades, mas servindo ali a comunidade, servindo a igreja local que a gente está inserida. Então, esses são assim os 3 pilares, né? Se as pessoas estão fazendo algo, mas que norteia esses pilares, que norteia essa identidade de fato, né? A gente está muito, muito feliz. Claro que tem algumas programações, algumas coisas que a gente desafia para que seja, de repente, o mesmo nome. Não formar, não a mesma coisa a ser feita, mas para manter minimamente uma identidade de eu ir para o Goiás, eu saber que realmente faz sentido, eu sei o que é isso, eu sei o que é um Cult Freedom, eu sei o que são os eventos mesmo, né? E independente da cidade que eu tiver, eu saber realmente, eu me sentir em casa, realmente, né? Então, nesse sentido, a gente tem, claro, algumas organizações, mas o principal que eu falo são esses pilares, né? E eu falo que a nossa missão é dentro desses 3 pilares, é a gente poder tocar todas as esferas da sociedade, né? A gente ter ali em escolas, em faculdades, na igreja, no trabalho, onde a gente tiver jovens que amam, que têm intimidade com o Espírito Santo, que têm compromisso com as pessoas e que têm a identidade muito firme, muito estabelecida em Deus. Então, onde as pessoas estiverem, elas realmente levarem esse DNA que a gente fala da GR junto com elas. Muito bom. E até pegando o gancho do que você falou, a gente também viveu um período muito forte aqui de avivamento aqui com jovens e tal, né? Você considera que hoje, assim, pensando nessa diversidade que a igreja tem que ter de idade, né? A igreja é pro ancião, pro recém-casado, né? Pra criança e por aí vai. Você acha que esse projeto, assim, às vezes dos jovens, quando ele começa a criar uma proporção muito grande, e como aconteceu com você e conosco aqui também, ele inibe de alguma forma os outros departamentos da igreja, as outras faixas etárias, assim? Você acha que isso atrapalha um pouco nesse processo? Como que tem que ser conduzido de maneira mais prática para a inclusão das outras pessoas, para que de fato não se pense que se tem uma igreja à parte, né? Como você bem disse aí, né? Talvez as pessoas que aconteceu com a gente também, né? De algumas pessoas pensarem por aí que parece que a rede dos jovens era uma rede à parte, assim, né? Porque a gente tinha mais eventos, a gente tinha... Os jovens, eles são mais... Vou usar uma expressão, não sei se é muito bem essa, talvez eu seja um pouco infeliz com ela, mas mais empolgado, assim, no sentido de estar mais presente, de abraçar a causa mais rápido. O mais velho, o casado, ele geralmente pensa mais, ele calcula mais antes de tomar uma decisão de entrar tanto, assim,
de corpo e alma, assim, na estratégia da igreja, na visão da igreja, né? Então o jovem a gente vê igual a gente fala muito de adolescentes, assim, né? Que é igual coelho, né? Você tá 1 ou 2 ali, daqui a pouco tem 5, daqui a pouco tem 10, e eles crescem e chamam uns aos outros muito rápido, né? Então isso normalmente começa a acontecer, e aí tem o risco talvez de causar um certo incômodo nos mais velhos, por acharem que a igreja está sendo pensada só a partir dos jovens, né? Ou que tudo que se faz na igreja é a partir dos jovens e tudo mais. Como é que é a sua visão, assim, do que aconteceu e em relação ao que deve ser feito hoje, nos dias de hoje, assim? Eu enxergo que, na verdade, o Ministério Jovem, ele soma a igreja, né? Sim. Eu vejo, assim, que quando a gente tem esse norte de servir a igreja local, a gente só vai ver o Ministério Jovem somando. Hoje, em qualquer igreja relevante, você tem jovens na mídia, você tem jovens no Ministério de Louvor, você tem jovens trabalhando com as crianças, você tem jovens em todos os departamentos, né? Então, eu creio que a ideia é realmente servir a igreja local. É claro que os jovens, eles demandam talvez mais programa. Não falo entretenimento, não é entretenimento, mas o jovem demanda mais tempo. A gente tem mais tempo. Eu tinha mais tempo livre quando eu não era casado. Com certeza. Né? Eu tinha mais facilidade. Claro. Você, eu que sou pai, então agora você está indo. Imagina, eu tô chegando. Imagina. E realmente a gente precisa disso. Como é importante. E como eu tenho boas memórias de eu ia dormir na casa dos caras, e aí eu ficava a madrugada. Eu aproveitei muito a minha juventude e dormia às 5 da manhã para no dia seguinte, no sábado, estar na oração lá às 7. Então, assim, é muito legal. É intenso, né? Intenso. E eu creio que tem essa demanda de intensidade dos jovens e dos adolescentes, que é importante que a gente tenha um trabalho para isso. Sim. Né? Não estou falando nem pelo nome em si, mas estou falando assim, ter alguém pensando nisso, ter alguém com esse coração de que realmente aquele jovem está sendo bombardeado ali na escola, na universidade, de muitas ideias diferentes do que a palavra fala. Né? E se a gente deixa esse jovem, se ele não vai se envolver em coisas locais da igreja, ele vai se envolver com a festa, com outras coisas, atividades que os amigos vão convidar, querendo ou não. Né? Então, por isso que eu entendo essa importância. E quando a gente começa a servir a igreja local, a gente soma com a igreja. Quando a gente começa a se integrar aos departamentos, a gente vai somar aos departamentos. E você pode ver, Lucas e Wagner, que as igrejas mais relevantes né, do mundo, posso falar assim, são as igrejas que têm os jovens mais avivados, mais apaixonados, que têm um trabalho realmente forte e relevante com jovens. Legal. Então eu sempre falo assim, que eu brinco, puxo sardinha pro meu lado, que o fogo é o Senhor quem derrama, é o Senhor quem manifesta, né? Só que a gasolina os jovens são os jovens e os adolescentes, né? Então, quando a gente vê ali aqueles adolescentes, aqueles jovens pegando fogo, quantas vezes isso, lá em Cosmópolis, isso aconteceu, e acontece em várias igrejas que a gente passa. Aquilo vai contagiando a igreja de uma forma, que a igreja... Eu não vejo que a igreja vai enxergar de forma diferente, né? Pelo contrário, eu acho que a igreja vai se jogar junto. Dentro, claro, da vida, da família ali, do tempo que tem ali a família, mas a igreja vai se jogar junto. Né? Então, eu entendo que essa cooperação, né, dentro dos ministérios, isso facilita muito esse processo. Legal. E, ao mesmo tempo, isso vai também contagiando a igreja, contagiando todo mundo a viver aquela intensidade que os jovens e adolescentes estão vivendo. Eu ia só te perguntar também assim, Matheus, como que você vê hoje, por exemplo, que funciona esse levantamento de novos líderes jovens, né? Porque, assim, hoje, por exemplo, nós lidamos com jovens, né? Lideramos jovens, só que, ao mesmo tempo, por mais que nós somos jovens, a gente é casado, né? O Lucas é pai, né? Você também. Tem uma rotina de trabalho que demanda mais tempo. E
E eu lembro que na época que eu era mais jovem, né, se assim eu posso dizer, ou desse fogo que você disse, cara, a gente tinha, parece que todo o tempo do mundo para poder orar mais, passar mais tempo junto com a galera, né? E hoje o que eu tenho percebido, eu não sei se essa é uma realidade local, e eu gostaria que você falasse mais disso também, mas que a liderança de jovem hoje, ela é feita muito por pessoas que já são ou casadas ou que têm filho. E eu acho que isso é muito bom, porque você auxilia o jovem na sua imaturidade, mas eu também sinto falta daquela liderança jovem que o cara tem todo o tempo, entendeu? E que é empolgado pra... À disposição, né? Como que era bom a gente poder dormir 2, 3 dias seguidos na casa um do outro, né? E se envolvendo sem nenhum tipo de compromisso, que não é que é ruim, mas, por exemplo, com a esposa, um filho, né? Era uma outra realidade. E eu não sei se é pela nossa geração de jovens hoje, ou se algo mudou, mas a impressão que eu tenho olhando, assim, muito distante, eu diria, mas é que isso parece que tá um pouco apagado, né? Você não vê mais aquela galera que é jovem se dispondo a liderar outros jovens e gastar tempo, como foi com a gente, né? Tinha muitas pessoas dispostas a fazer isso, né? E hoje não, hoje eu percebo que parece que a liderança de jovem, ela é mais de pessoas que já são casadas, né? E têm filhos, e eu não sei até que ponto isso também dificulta o trabalho, né? Porque igual você falou, o jovem precisa de programação, intensidade, né? Então, como que você tem visto isso também? Só uma contribuição também, Matheus, quando a gente vai pensar em evangelismo contextual, né? Missiologia, plantação de igreja, tem um termo técnico mais acadêmico que o pessoal fala assim, que é sempre importante você levantar um líder autóctone, né? Que é aquele cara que é local. Então, Wagner, a gente é natural daqui do Goiás, né? Formosa, interior do Goiás, né? Então, assim, pra gente plantar uma igreja lá em São Paulo, a gente consegue, Deus pode nos enviar pra lá, a gente pode ir, creio que pelo poder de Deus, do Espírito, sempre vai funcionar, né? A vontade dele. Mas tudo que a gente entende, assim, como o primeiro passo seria levantar um líder autóctone, ou seja, um local, um cara que é contextualizado, um cara que entende a realidade como nós nunca vamos entender a partir desse lugar, né? A mesma coisa nos jovens, né? Que eu acho que é o que o Wagner está dizendo também. É você levantar alguém que talvez não tenha a estrutura, não tenha a mentalidade, não tenha a maturidade que se espera de um pastor, de um líder. Acho que isso é até bom a gente falar até para os pastores mais velhos, cara. Imagina um pastor que tá ali na sua igreja, ele tem, sei lá, 40, 50 anos de idade, e ele tem toda a maturidade, toda a estrutura, né? Só que ele tem dificuldade de liderar jovens, cara. Por quê? Porque não é um autóctone, né? Ele não tem condição de dormir na casa das pessoas, ele não tem condição de passar tanto tempo, né? Então, é mais ou menos por aí, né? Levantar líderes que são locais, né? Que entendem o coração, que são contextuais, né? Que podem participar da vivência dessa galera jovem aí. Sim. Isso é uma pergunta assim, interessante. Eu acho que tem alguns pontos, né, que a gente pode, de repente, refletir e pensar um pouco. O primeiro ponto que eu enxergo é que quem é casado, ele tem quem é casado, quem tem filho, tem uma importância extremamente grande no meio dos jovens. Né? Eu vejo assim que hoje eu só sou o que eu sou, né? Porque também pessoas que eram casadas quando eu era adolescente pagaram preço pela minha vida, né? Então eu acho que é legal, eu vejo assim como extremamente importante, igual o Wagner falou que é positivo, e eu realmente vejo dessa forma. Eu acho que é positivo a gente ter casais à frente, né? Pessoas um pouco mais velhas à frente. Porque os jovens, eles vão se espelhar nessas pessoas, né? Olha, aquela família, a forma que eles se relacionam é o que eu sonho para minha vida também, é o que eu quero para minha vida também, né? Então esse é um ponto. Eu acho que é importante, né? Realmente continuar tendo esse crescimento de pessoas que se voluntariam para trabalhar com jovens, mesmo sendo casados, mesmo tendo família, mesmo tendo filho e tudo mais. Um segundo ponto que eu vejo é que era necessário ter vocação para isso. Legal. Né? Uma das coisas que eu acho que nós
falhamos às vezes com o Ministério Jovem e Adolescente é realmente o tampão. Tem esse jovem aí que a gente tem que cuidar de alguma forma, né? Vamos botar aí sei lá, escolher aleatoriamente uma pessoa aí e vamos botar ela lá para cuidar daqueles jovens e dos adolescentes. Provavelmente isso não vai dar certo. Por quê? Porque a pessoa às vezes não tem algo dentro dela que fala, que chora pelos jovens, que chora pelos adolescentes, que passa nas ruas, que vê os jovens e os adolescentes e de alguma forma, eu sempre falo que o nosso chamado ele tem a ver com aquilo que a gente chora. A gente tem que chorar, né, por aquilo que a gente quer para nossa vida, né, por aquilo que a gente quer no nosso meio. Então, primeiramente eu preciso chorar pelos jovens. Eu preciso enxergar na minha igreja, como pastor local, eu preciso enxergar alguém que chora pelos jovens, alguém que chora pelos adolescentes. Independente da idade. Independente da idade, porque quando a pessoa tem isso, né, a gente tem, por exemplo, o Reinaldo e a Neuvi, que quero até mandar um abraço para eles, que estão lá em Cosmópolis, né? E eu saí de Cosmópolis, eles estão dando continuidade, eles têm filha que já está prestes a casar, né? Tem então filha... E hoje eles... experiente. É um casal muito experiente, né, de muitos anos, filhos grandes, né? Só que eles estão ali com um trabalho em Cosmópolis, né, relevantíssimo, né? Muitos adolescentes, muitos jovens se convertendo, se salvando, sendo transformados, avivados. Mas por quê? Porque eles têm isso dentro deles. Eles têm essa paixão, esse choro. Então, assim, não é mandato tampão para os jovens. A gente tem que orar como pastor local para realmente entender de Deus. Não estou falando de... Às vezes também a gente acha que o líder de jovem ele tem que ser descolado. Ele tem que ser... Ele tem que ser elétrico. Tatuado, né? Tatuado. Agora tem que ter um alargador, né? Tem que, e na verdade não é assim, né? Se eu fosse esperar ter isso dentro de mim... Eu não ia ser líder de jovens nunca. Eu não me considero um pastor. Às vezes até me esforço assim, para ser um pouco mais engraçado, para tentar ser um pouco mais... né? A gente tem que se esforçar um pouco também. Tu já é paulista, já tá um passo à frente, né? Fala meu, né? Meu. Então, é claro que a gente tem que se esforçar, mas às vezes isso não vai ser natural, assim, né? E eu acho que não é isso que a gente tem que buscar, a naturalidade de um líder de jovens, mas buscar essa paixão. Acho que esse é o segundo ponto extremamente importante, né? E um terceiro ponto também é essa questão de ter uma continuidade no trabalho. Eu acho que essa questão de ter esse mandato tampão, às vezes você não colocar alguém que está vocacionado para aquilo, que tem esse desejo no coração, ela vai levar de qualquer jeito. Aí se surgir outra coisa ali que seja mais interessante, mais dentro do que ela tem para a vida dela, ela vai acabar saindo. Então, também tem a ver com isso, né? Os ministérios relevantes, eles têm uma constância de liderança. Eles têm ali um trabalho continuado, né? Às vezes a gente é muito imediatista também, né? E as coisas não vão acontecer de um dia para a noite, né? A gente tem que ter essa continuidade. E a continuidade entra também no aspecto de, às vezes, eu não sou mais aquele cara que dorme, às vezes, na casa dos outros, né? Que tem o tempo que eu tinha antes. Mas se eu tiver ali perto de mim pessoas que vão ter essa pegada, que também é uma equipe, é um time. Né? Às vezes eu não vou ter aquela pegada que eu tinha antes, mas eu preciso de um time que tem uma pegada. Eu preciso de... isso é em oração, em também intencionalidade. Claro. Trazer pessoas que realmente têm isso já dentro delas, no coração delas, e que também vão ter essa pegada para chamar. Eu acho que também é incentivar a gente. Eu às vezes não vou estar, mas tem alguém os próprios adolescentes, vamos lá, gente, se unam aí, se juntem, né? Busquem a Deus, vamos lá. Às vezes eu vou ali, vou ficar 15 minutinhos, meia hora, mas aí eles vão continuar, né? Mas eu ir instigando também eles a fazerem isso. Isso aí. Legal.
É exatamente o que a gente tem feito aqui em Formosa, inclusive, né? Eu comecei um grupo de adolescentes ali com alguns que surgiram lá. E aí é isso aí, você falou exatamente, né? Eu coloquei algumas pessoas ali junto com a gente, aí eu vou num grupo, aí falta o outro, né? Às vezes eu fico 20 minutos e... Aí, às vezes eu fico pro grupo da família, mas aí na hora que eles ficam depois jogando jogos ali, aí eu vou embora, né? Eu vou pra casa. E eles entendem então, isso, né? Às vezes exatamente. Jovem adolescente é o bicho esperto, né? Eles são espertos, eles entendem também a nossa realidade. Exatamente. Eu acho que eles não esperam que a gente esteja 100% com eles. Eles esperam que a gente ame eles. Isso. É isso aí. E é diferente. Sim. Eu amar e eu poder estar sempre perto. Sim. Tem muita gente que eu amo e infelizmente não tô tão perto. Como eu gostaria de estar. Não converso todo dia como eu gostaria de conversar. Porque realmente a nossa rotina, ela é desafiadora em vários aspectos. Mas se as pessoas ali se sentirem amadas, isso vai fazer diferença. Legal, muito bom. Não pergunta, Wagner, de R ainda? Não? Queria te perguntar, Matheus, assim, pra gente... acho que talvez o último aspecto que me vem à cabeça, assim, em relação a essa transição até para São Paulo, né? Você veio de Cosmópolis. Cosmópolis é uma cidade, estava me dizendo ontem, de 70 mil habitantes, né? Agora você foi para São Paulo, assim, um pouco maior, assim, 70 né? milhões. Eu queria te perguntar, assim, como que foi essa transição, né? Como que tem sido esses dias em São Paulo? Já tem quanto tempo que tá lá? 5 anos. 5 anos já que mudou para lá. Legal. E falar um pouco do projeto ali, da plantação de igreja, né? Conta pra nós um pouquinho como que começou, né? E como que tem sido hoje. Sim, o aspecto, assim, pessoal, assim, em relação a São Paulo, eu fiz, em 2017, eu fiz um intercâmbio, né, pra Irlanda, e eu, assim... Eu entendi, assim, que realmente o que eu tinha para fazer ali em Cosmópolis, né, já tinha sido feito, assim, né? Claro que a gente sempre pode ter sido melhor, né? Sempre pode ter sido melhor, sempre pode ter feito mais, mas eu entendi, assim, que realmente tinha se fechado ali um ciclo ali em Cosmópolis, né? E somado a isso, eu fiz esse intercâmbio e já não me via ali mais, assim, morando em Cosmópolis mesmo, né? Queria algo diferente, queria algo, assim, mais desafiador, assim, dentro daquela perspectiva que eu estava vivendo ali pessoalmente, né? E aí também juntou com a questão do casamento e tudo mais, então eu entendi, surgiu o convite do pastor Daniel, né? Que ele estava indo ali com uma equipe para São Paulo e ali a gente entendeu realmente que era o momento, né, da gente ir para São Paulo. E foi assim um desafio muito grande no início, né, porque eu fui para lá voluntário, né, assim, não tinha recurso, nada, né? Fui lá para advogar, pago, né? Não tinha um salário da igreja, não tenho até hoje, né? E fui lá, assim, voluntário Então tive que procurar trabalho, tive que procurar várias coisas. Você não era casado ainda? Eu não era casado. E o que aconteceu? Eu voltei da Irlanda em março e assim, durante o tempo da Irlanda, a gente já marcou o nosso casamento para setembro. Então, assim, foi um desafio grande. Por quê? Porque eu cheguei em São Paulo achando que eu já tinha me formado, já tinha um AB. Não, o negócio vai fluir, vai acontecer. Tô indo lá pra obra, tô indo lá... Cidade grande é de oportunidade. Cidade grande é de oportunidade. E meu Deus nunca falha. Meu Deus nunca falha. E não Só falha, que assim, né? foi um processo extremamente difícil. Porque eu não consegui trabalho em nenhum escritório de advocacia. Eu entreguei muito currículo, muita coisa. Eu até estava fazendo um bico, trabalhando para um escritório de Cosmópolis, mas não tinha, assim, recurso o suficiente para eu me manter ali em São Paulo. E a Pri, graças a Deus, né? Ela, em 2 semanas, ela estava empregada em São Paulo. Ela veio ali um pouquinho antes, eu fui em maio para São Paulo e ia casar em setembro. A Pri veio em julho. E ela conseguiu um trabalho rapidamente. Ela é fono, né? Ela é fono. E assim, eu já tinha a ideia de repente, fazer concurso público, né? Era uma coisa que eu tinha no meu coração. E eu e a Pri chegamos, né, a
a uma conclusão. Por enquanto você vai segurar as pontas, já que eu não consegui advogar mesmo, conseguir um escritório, eu vou parar de entregar currículo, vou parar de correr atrás e vou continuar fazendo esses bicos que eu faço pro escritório lá em Cosmópolis, mas vou estudar. Só que eu achava que a coisa ia ser um pouco mais rápida, né? Eu já achava que eu ia começar a estudar, já ia passar e ia acontecer, mas isso não aconteceu. Né? Então eu fiquei assim há alguns anos, né, na batalha mesmo de concurso, muitas negativas. Foi assim um tempo muito difícil, né? E assim, a Pri sempre me incentivando, sempre me ajudando, sempre falando assim, não, você vai estudar, você está trabalhando, você está estudando, você está pensando lá na frente no que é bom para nós. Eu, por mim, eu já tinha assim, né? Vou parar, vou dar algum jeito de um escritório. Nem que eu abra o meu aqui, mas eu vou dar um jeito. Ou trabalhar em outra coisa, né? Outra coisa, né? Um caixa de supermercado que seja, né? Pensei em qualquer coisa, mas ela assim me incentivando muito. Então, assim, foram alguns anos assim que pessoalmente, profissionalmente, foi assim um período desafiador assim em relação a São Paulo. Aí já entrou a pandemia, né? Já entrou ali mais dificuldade ali ainda, né? Então foi um período assim um pouco complicado, mas estávamos ali, né? Estávamos ali trabalhando, estudando e também ajudando no contexto da igreja ali em São Paulo. E foi assim uma mudança de cultura enorme, né? Porque uma coisa é você fazer missão ali em Cosmópolis, porque em Cosmópolis eu nasci em Campinas, mas eu me considero cosmopolense. Eu vivi minha vida toda lá, então eu conhecia muita gente. Meu pai já foi vereador da cidade, então assim, eu era uma pessoa conhecida já na cidade. E era muito mais fácil você fazer a obra, você ganhar pessoas, você discipular pessoas, você convidar pessoas. Em São Paulo você vai como um Zé Ninguém. Eu não tinha nem trabalho ali ainda. Então eu não tinha assim com quem me relacionar. Eu ficava o dia todo praticamente no apartamento, estudando e me envolvendo com pessoas da igreja que também tinham vindo num contexto de missão. Também estavam na mesma também estavam na mesma realidade. Então, assim, o que eu enxergo assim nesse primeiro tempo em São Paulo, e que é um tempo assim que, para ser bem sincero, né, foram 3 anos aí, mais ou menos, nesse momento. E aí juntou com a pandemia, que a gente tinha que ficar em casa. Então, assim, foram 5 anos ainda que agora que, graças a Deus, a gente está conseguindo implementar mais projeto social, mais coisas. Mas, assim, foi um período inicial bem de estabelecer ali profissionalmente, não só eu, né, mas toda a equipe também teve esses desafios de se estabelecer na cidade. E graças a Deus agora, até a questão do concurso, né, passei, né, tô assim melhor adaptado pessoalmente, profissionalmente à cidade, tem sido muito mais fácil para conhecer pessoas. Paralelo a isso também, a gente estava se reunindo como igreja, a gente estava se reunindo ali no fundo de uma... primeiro, acho que uns 2 anos a gente se reuniu só nas casas. E esse contexto de se reunir nas casas, mas sem conhecer, sem ninguém que se reunia conhecer muita gente. Então, era uma reunião familiar. Né? Foi um tempo assim muito legal assim como igreja, de a gente realmente criar vínculo, né? Se aproximar, de interagir. Aí veio o Cavando Fontes lá em São Paulo também, que foi assim muito bacana. A gente teve 12 jovens que vieram, que participaram, e foi um momento assim muito legal. Sangue novo, né? Sangue novo, foi assim muito bacana. Só que no primeiro ano do Cavando Fontes, ele é um ano que trabalha muito o aspecto pessoal ali, né? Tem jovens ali vão se adaptando à cidade, vão ali sendo edificados ali por todos os estudos. Tem a questão da casa, que sempre tem aquela brigaiada de convivência, e aí eu não tô gostando de fulano, não tô gostando de ciclano. Eu volto pra ele sair, né? Eu tô a fim de ir embora. E assim, a gente estava discipulando o pessoal do Cavando. Eu e a Pri estávamos discipulando
Eu discipulava todos os meninos ali do Cavando, a Pri discipulava metade, e a metade a coordenadora lá mesmo discipulava. Mas foi muito legal, assim, foi um primeiro ano muito promissor. Aí no segundo ano a gente falou assim, não, agora é o momento de realmente ir para cima, né? De ganhar essa cidade, né? Que a gente tem aquele... vamos ganhar agora. Vamos... O espírito do pastor Daniel, né? Pastor Daniel. E aí foi o ano que entrou a pandemia. Então tivemos uma nova readaptação ali, aquela situação e tudo mais. E o pessoal do Cavando, alguns foram embora, alguns continuaram. E agora, graças a Deus, assim, a gente vê as coisas acontecendo, né? É um trabalho que eu falo que é um trabalho formiguinha, né? Não temos ainda ali, estamos ganhando um monte de gente, mas a igreja tem sido um ambiente muito legal. Eu falo assim que eu estou vivendo um momento como igreja, assim, que eu acho que em Cosmópolis era muito intenso as coisas, né? E também foi muito bom para aquele momento. Mas em São Paulo a gente está vivendo um momento muito familiar, assim, muito mesa. O tempo todo a gente está junto, a gente está ali se edificando, está conversando, está ali sonhando junto, né? Um vai na casa do outro, um investe na vida do outro. Então a gente tem uma interação muito bacana e a gente tem visto algumas famílias se aproximando nesse contexto, né? Porque São Paulo é o que eu falo, a gente não tem muitas igrejas lá muito boas, sim, muito estruturadas, fantásticas, igrejas que a gente aprende muito, né? E a gente fala que o nosso o que a gente tem a oferecer para a cidade é uma igreja familiar. A gente quer ser família como igreja, a gente quer conquistar pessoas ali dentro desse aspecto de ser família, de relacionamento. Tanto que muita gente que está chegando ali no nosso contexto local da igreja vem desse contexto. Eu estava na igreja ali, né, de tal denominação, só que nunca me olharam, nunca me viram, nunca me trouxeram ali para sentar, para almoçar junto. Então a gente está investindo muito nisso, café da manhã, antes do culto, uma vez por mês. Todos os cultos, depois do culto, a gente vai almoçar junto. Que bacana. Né? A gente almoça junto, aí cada um faz alguma coisa. A gente geralmente vai na casa de alguém, do pastor, geralmente. Então a gente está vivendo esse aspecto muito interessante. E, paralelo a isso, a gente também está investindo muito em projeto social, né? Que a gente crê também que nós queremos ser relevante assim, nesse aspecto. Então, tô dando aula de karatê de novo, volto ao assunto inicial ali, tô dando aula de karatê e tem sido muito legal. A gente até tá numa campanha lá para comprar os tatames e vamos comprar o tatame agora. Inclusive, legal. Quem quiser ajudar aí, pode mandar o QR Code, né? O Pix. Legal. Mas a gente vai comprar o tatame agora e o pastor Daniel tá dando aula de inglês. Abrimos também outros cursos para quem quiser se achegar. Tanto que uma família, por exemplo, já do karatê, do menino que está fazendo karatê, já está indo no culto. Legal. Então a gente vê assim Deus se movendo dessa forma. A gente estava em garagem, hoje a gente já está com um salão. Deus foi muito bom, porque também a questão imobiliária ela é muito cara em São Paulo. Imagina. Né? Extremamente cara. E ali Deus foi tão generoso com a gente que Ele, né, nos preparou um lugar que era um buffet antes, então um lugar com uma estrutura muito legal, né, tem 2 espaços, né, tem um hall de entrada, tem ali o momento que a gente faz o café e tudo, bem parecido, né, com o que vocês fazem, e aí depois tem o ambiente do culto também, e até uma casinha no fundo que tem um casal lá morando também da igreja. Então estão muito felizes. E na Avenida Interlagos também. Isso é uma coisa também diferente de São Paulo, né? Que São Paulo o pessoal vai muito também pelo visual. Né? Isso também tantas coisas culturais que a gente teve que se adaptar. Mas isso é uma das outras... Acho que não só São Paulo, né? Hoje em dia as igrejas, também, né? No geral, tem esse aspecto visual que é extremamente importante. Mas uma capital, né? Enquanto a gente era ali... um fundinho de quintal ali, uma igreja no fundo,
me parecia que não tinha ali uma seriedade, Sim. né, uma igreja séria, né? Mas agora com o salão a gente já vê assim que tem pessoas que chegam ali, eu vi no Google Maps, eu passei aqui na frente e vi, tem gente já chegando nesse contexto também de ver a placa ali, de ver o salão ali, chega junto com a gente. Legal. Então tá sendo assim muito interessante, muitos paradigmas assim que foram quebrados, mas hoje, depois de 5 anos, eu já vejo assim a gente mais inteirado da rotina, vendo formas diferentes de trabalhar, né? Hoje eu vejo assim que a gente não pode também ter muita programação. São Paulo, a rotina das pessoas ela já é muito pesada, né? Muito pesada. O pessoal trabalha muito ali. E aí a gente vai lá e bota programação atrás de programação. Não é o ideal para a cidade em si. Então tem muitas coisas do contexto que a gente está observando e hoje a programação de vocês estão pautadas em que ali? Vocês fazem um culto de domingo, o que mais? E hoje a gente faz a célula, né? Tem uma célula no apartamento que eu e aprimoramos e tem outra célula ali na casa do pastor Daniel. Mas também, assim, é um grupo, célula mais ou menos, assim, né? A gente também mudou algumas coisas, a gente também entendeu de outras formas, não tem aquela... Entendi. Acho que a gente tinha um pouco dessa, vamos multiplicar, vamos crescer, né? Hoje a gente está um pouco assim, não que a gente não tenha desejo de crescer, mas é um crescimento que a gente entende que é orgânico, né? Que vai acontecer naturalmente conforme as pessoas se entendem família ali com a gente, né? Então a gente está com essas 2 células. Aos domingos de manhã a gente tem o culto. E uma vez por mês a gente está fazendo a programação dos jovens. Uma vez oficial, assim, né? Um culto freedom, alguma coisa assim. Mas nos outros sábados, às vezes, a gente se reúne para estar junto, para ter essa interação. Mas para você ver que está um pouco bem mais light do que... E claro, né, os discipulados, né, o tempo de convivência também a gente continua mantendo, né? Mas a programação oficial semanal é a célula e o culto. E usam o prédio 5 vezes por mês, né? É isso aí. E fora, o legal é isso, que os projetos sociais estão sendo na igreja. Na igreja, legal. Então a gente acabou também maximizando a utilização do prédio com essas atividades. Eu tava vendo também que em São Paulo é muito comum, às vezes, as pessoas alugarem prédios compartilhados, assim, né? Justamente por essas questões, né? Por exemplo, você aluga um prédio, durante a semana é uma pizzaria, mas aí final de semana é, sei lá, uma pessoa usa de tarde para um determinado evento, né? Isso é muito comum. Tem gente até que aluga igrejas mesmo. É muito comum lá alugarem, reservarem um salão do hotel, por exemplo, né? Do auditório do hotel e fazem os cultos aos domingos ali. É isso aí. Aí tem igreja que reveza, que sábado é uma placa, no domingo é outra. Sim. É muito legal isso também. Não, imagina financeiramente a gente tentou fazer isso aqui, né? O problema é que o cara, quando a gente fez a proposta, ele não entendeu muito bem como se daria, né? Porque de fato é cultural. Quem que vai pagar? Como é que vai ser isso, né? Mas a gente pensou justamente porque as nossas programações também são mais voltadas para interação nas casas, né? E mais espontânea, assim, orgânica, né? A palavra que você usou, mas para fora do prédio, né? Então a gente usa pouco prédio. Aí você vai pagar um aluguel hoje, às vezes, de 5, 6 mil reais no prédio, e aí você usa ele 4, 5 vezes no mês, né? Às vezes você consegue achar alguns meios ali de facilitar essa reunião, é bem legal. Muito bom. Eu fico feliz, né? Que eu acho que a igreja ela tem voltado alguns princípios que são muito importantes, né? E esse princípio de ser família, né? Acho que sem aquela coisa megalomaníaca, né? Né? Mas entendendo que realmente não adianta, né? A gente ter tantas coisas e não ter ali o coração, a essência, o porquê daquilo. Entender o porquê que a gente está se reunindo, porquê que a gente está... junto. Eu ia dizer que eu acho que o processo de plantação de igreja, ele ajuda demais nisso daí, né? Porque uma coisa é você estar numa comunidade onde as coisas já estão
basicamente formado, já tem um som, uma estrutura, né? O aluguel está sendo pago e você não sabe como. Outra coisa é você participar do processo de que todo mês tem aquela demanda de, cara, como que nós vamos pagar o aluguel, né? Poxa, as pessoas estão chegando, né? Como que a gente vai inserir elas sem ser muito incisivo? Então, você participar de maneira mais ativa faz com que você tenha mais calma e cautela no processo, né? Exatamente. Quando você já chega em uma igreja que ela já está mais formada ou algo do tipo, você acaba sonhando com olhos que não são muito reais, né? Agora, a plantação de igreja, ela exige que você seja cauteloso, Exatamente. Paciente, né? Porque é a base, né, que tá sendo formada ali, exatamente. né? Se a gente forma uma base meio torta ali, a gente vai ter consequências ruins, né? Sim, é muito saudável para a igreja e para aqueles que participam do processo, né? Você para de ser tão ambicioso no sentido de querer que as coisas aconteçam da noite pro dia. Óbvio, a gente tem sonhos, igual você falou, quer que isso floresça com o tempo, mas você tá mais assentado, assim, né? Um dos salmos, assim, que a gente ora bastante aqui, o Salmo 131, que diz que a gente é como uma criança desmamada no colo da mãe, né? Esperando pelo Senhor. Assim, a gente depende integralmente dele em todas as áreas, mas parece que no processo de plantação de igreja isso fica mais evidente, né? Você fala, cara, se o Senhor não, de fato, edificar abrir isso aqui, não tem como, né? É isso aí. Tô doido. Muito bom. É isso. Vamos encerrar por hoje? Vamos lá. Ótimo. Já fica o convite aí, Matheus, pra voltar mais vezes, pra gente bater mais um papo, fazer aqueles vídeos que a gente tava combinando aqui. Vai ser bem legal. Com certeza. Muito bom. obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado, muito feliz de estar com vocês. É muito mais fácil a conversa quando é com amigos, né? Eu muito considero bom. vocês meus amigos, né? Nós também. Tem uma história junto aí, né? Temos idades próximas, então a gente viveu muita coisa crescendo, assim, como adolescente, como jovem, então com muita coisa parecida. Sim. Legal. Muito bacana ter estado aqui com vocês. Isso aí. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. É nóis. Tamo junto. Valeu. Então é isso, pessoal. Você de casa, muito obrigado por ter ficado até aqui. Compartilha esse link para o máximo de pessoas que você conhecer aí nos seus contatos, principalmente aqueles que lideram jovens também, ou que estão plantando igrejas, né? Passando por essa realidade aqui que nós conversamos. Enfim, é isso. Comenta aí embaixo, deixa o seu like e não se esqueça que a tenda é um lugar para todos aqueles que amam a presença de Deus. Um forte abraço e até o próximo podcast.